Astrologia cabalística, Anatomia do Destino, por Rory Kenton. Tradução de Maio Miranda, Editora Pensamento, canal Le Conde. Caros ouvintes, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Caso você goste deste livro, adquira-o. E caso você goste do meu trabalho e queira auxiliá-lo, isto é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Há diversos valores para a contribuição e também diversos benefícios. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta a todos. 13. Doença. A palavra doença sugere desconforto. No nosso quadro de referência, este título indica qualquer enfermidade, desde uma leve deficiência intelectual, como ser incapaz de lembrar a tabuada dos 12, até o câncer em estágio final. Pode-se dizer, de modo geral, que a origem de tais desordens é interna, externa, psicológica ou física. Mais ainda, a geração da doença poderá ser inerente ou adquirida. Poderá ser provocada pela atividade exagerada ou pela inatividade psicológica ou física da pessoa. Ou o indivíduo poderá sofrer de doença vinda do exterior por acidente ou infecção. Como agora já se poderia perceber, vendo que tudo no universo está mutuamente relacionado, não há coisa tal como um acidente, no sentido aceito da palavra. Há o encontro de linhas de desenvolvimento, sem uma relação aparente, e ao surgimento súbito de um evento inesperado, mas com um conhecimento profundo, ou pelo menos com um senso de destino. Estes acontecimentos são percebidos como eventos inevitáveis ou prefigurados numa vida. A fim de podermos ver o mecanismo psicológico das doenças agudas e crônicas, físicas ou psicológicas, e também a importância dos acidentes, examinemos os vários níveis de tais fenômenos. Começando com o mundo mais grosseiro, nós herdamos fisicamente as forças e fraquezas da nossa raça. Desse modo, se somos esquimós, a nossa resistência à tuberculose é menor do que a de uma pessoa branca, enquanto que um europeu está mais sujeito a algumas doenças tropicais e sucumbiria facilmente ante o ataque de uma enfermidade que só afetaria levemente um africano. Em seguida, temos as tendências físicas inerentes de uma nação ou povo. Os judeus, por exemplo, são altamente propensos às desordens nervosas, enquanto que os noruegueses sofrem de um determinado tipo de câncer. Este mesmo fenômeno do câncer ocorre entre os persas da Índia, somente que numa área corporal diferente, enquanto que certas tribos africanas são afligidas por doenças desconhecidas em todos os outros lugares do mundo. As causas de tais enfermidades são devidas em parte à localização, ao clima e à alimentação, e em parte estão relacionadas com séculos, se não milênios, de atitudes psicológicas. O problema dos persas, por exemplo, é originado pela ausência de casamentos fora do clã, devido à exigência de rigorosa pureza de família, enquanto que a inclinação dos judeus para as doenças nervosas é o resultado compreensível de séculos de insegurança e perseguição. Todos nós herdamos a constituição congênita da nossa gente, e aqueles que são meio a meio, nascidos de casamentos mistos, têm as forças e fraquezas de ambas as partes. Este nível estabelece o padrão fatal geral do nosso grupo tribal e da sua situação de desenvolvimento. A herança constitucional tribal é dada a uma criança no momento da concepção, uma vez que, nos genes e cromossomos dos pais, a história médica da família é transferida para cada célula fertilizada e se funde dentro dela. Conforme a criança desenvolva a estrutura do pai ou a compleição da mãe, assim esse fato avançará ou retardará a tendência de família para os males cardíacos ou as doenças dos rins, e assim por diante. Superpondo-se a isto está o ascendente, que modifica as características físicas raciais e familiar. Assim, gêmeos no ascendente intensificará quaisquer males nervosos ou do tórax inerentes no corpo,
enquanto que Leão ascendendo aumentará qualquer força ou fraqueza do coração. Um ascendente capricorniano influenciará a mais leve tendência da família para o reumatismo ou as doenças da pele, assim como o câncer ascendendo afetará a propensão para os males do peito e do estômago. Como será lembrado, a base destas conclusões é a noção tradicional de que as várias partes do corpo estão associadas com os signos do zodíaco. Do mesmo modo, os planetas estão tradicionalmente relacionados com órgãos diferentes. Por exemplo, a razão por que Leão é associado ao coração deve-se a que o Sol é seu regente, e o coração é o Sol todo-poderoso do sistema solar de órgãos do corpo. Do mesmo modo, Virgem, cujo regente é o aspecto negativo ou receptivo de Mercúrio, está relacionado com o sistema nervoso e os intestinos. Em ambos mantém o nível mais favorável da eficiência funcional na máquina biológica. A significância destas interações astrológicas e físicas foi descoberta empiricamente no decorrer de muitas centenas de anos e utilizada pela classe médica até o século XVII, na Europa, para diagnosticar e curar as doenças. Devido a uma conexão entre os mundos sutil e físico, poder-se-á perceber que um determinado equilíbrio da anatomia psicológica terá uma influência distinta sobre o corpo. Assim, embora a fisiologia possa herdar certas forças e fraquezas da sua linhagem biológica, estas podem ser debilitadas ou controladas pela natureza da psique. Suponhamos, por exemplo, que um homem herdou uma constituição física forte, mas tem o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte em Virgem, e na sexta casa. Se os outros planetas estão em mau aspecto, isto terá o efeito de transformar um homem basicamente saudável num sujeito nervoso, sempre afligido por preocupações de saúde, que verá apenas as suas imperfeições físicas, tratando cada dor e cada incômodo com meticuloso cuidado e com remédios retirados da sua vasta coleção. Embora este seja um exemplo excessivo, ilustra a influência da psique sobre o corpo. O efeito final será uma doença consequente, imaginária ou de qualquer outro tipo. Aqui é onde começamos a perceber como o corpo sutil molda atitudes fatais e eventos subsequentes do decurso daquela vida. Suponhamos uma pessoa que tem Marte em Libra, onde ele está em detrimento, e este planeta e signo são encontrados na quarta casa da segurança. Isto indicaria que a tensão emocional no lar daria origem a males dos rins, sabendo-se que Libra governa estes órgãos e que emoções debilitadas e divididas criariam uma atitude psicológica conciliatória e sem energia para com os pais ou o cônjuge. Naturalmente, isto poderia ser compensado por algum apoio vindo de outros planetas ou por uma opção, deliberada e consciente, de evoluir e de superar tal fraqueza. Mas discutiremos isso mais tarde. O ponto aqui é que uma condição tal como, neste caso, a zanga confusa e reprimida, dará origem a muitos estragos no corpo, provocando muitos venenos residuais que os rins têm que combater. Depois de um longo tempo, a capacidade renal, embora boa por causa das qualidades herdadas e de uma dieta excelente, será reduzida simplesmente pelo excesso de trabalho. Todos nós conhecemos pessoas que comem alimentos saudáveis e, não obstante, negam a vida e seus envolvimentos até um grau que provocam doenças em si mesmas. Frequentemente é assim que nasce uma enfermidade. Outra maneira de olhar para a interação da psique sobre o corpo é quando uma pessoa tem, digamos, Saturno em quadratura com o Sol. Vista pelo astrólogo perceptivo, esta situação ocorre quando certos conceitos intelectuais convencionados agem como uma profunda repressão inconsciente sobre a faculdade de ser franco e honesto. Por exemplo, determinadas noções religiosas, filosóficas ou políticas acerca do amor, da verdade ou da liberdade, assimiladas pelo inconsciente durante muitos anos, poderão conter o desejo da pessoa de expressar afeição abertamente, de ver a realidade ou de experimentar o mundo fora dos limites rígidos de uma religião convencional ou de uma política orientada por uma divisão de classes. O efeito a longo prazo será uma constrição, por parte do sol psicológico, sobre o coração físico da pessoa, de modo que este vai endurecendo lentamente e depois se atrofia numa condição sufocante, onde a distorção de um princípio solar obscurecido
manifestar-se-á, eventualmente, nas doenças cardíacas crônicas associadas com estas condições de tensão. Novamente, dependendo do signo onde se encontram, os outros planetas e a Lua podem mitigar ou intensificar a aflição. Sendo assim, um Sol em Áries, onde ele está exaltado, e um trígono com Júpiter em Sagitário, onde este planeta alcança seu maior poder, compensará até certo ponto um Saturno em Leão, o signo que governa o coração e onde Saturno está em detrimento. Naturalmente, a colocação dos signos e planetas nas casas indicará as áreas, na vida, onde a tensão poderia ser esperada. Assim, se o Sol, por exemplo, estivesse na 10ª casa, onde se encontraria em quadratura e oprimido por Saturno na 7ª, então os problemas com os sócios nos negócios ou com a esposa seriam a manifestação exterior da causa da doença. Para ilustrar com um exemplo real o princípio do efeito dos corpos sutis ou planetários sobre o corpo físico, tomemos uma figura histórica muito conhecida, que atravessou um importante período de crise e sofreu uma condição crucial relacionada com uma situação planetária direta. O presidente Richard Nixon, que já observamos em relação com o horóscopo dos Estados Unidos, tem o Sol em Capricórnio e na 5ª casa, da fama e do poder, e a Lua em Aquário e na 6ª casa, da saúde e do trabalho cotidiano. Durante os últimos meses do seu exercício, ele sofreu considerável pressão de todos os lados, proveniente da inevitável derrota militar dos Estados Unidos no Vietnã, do caso Watergate, que revelou o lado mais desagradável do governo, de uma recessão econômica maciça e de um ataque geral dirigido contra sua imagem como presidente de uma nação edificada sobre o ideal da integridade política. Conforme poder-se-á perceber prontamente, o ambicioso e tenaz Sol capricorniano procuraria manter-se no cargo por tanto tempo quanto possível, não importa quanto a Lua Ego fosse golpeada. Todavia, no período que estamos analisando, Saturno se encontrava, como pode ser observado na parte que trata do horóscopo dos Estados Unidos, no meio do signo de Câncer e em oposição ao Sol de Nixon. Este aspecto não somente golpeou os Estados Unidos como nação, mas também martelou o próprio Nixon, conforme o planeta avançou para opor-se ao seu Sol. Sua Lua, já atingida por uma quadratura de Saturno no seu horóscopo, também estava sob fogo direto do Sol em Leão durante o período de julho a agosto de 1974. Além do mais, Mercúrio em Leão, desde 6 até 20 de agosto, também não ajudou sua imagem ego, porque seus métodos de trabalho seriam e foram expostos ao mundo em geral, contribuindo grandemente para seu prejuízo político e pessoal. Enquanto esta grande pressão estava sendo construída sobre a sua psique, seu corpo começou a reagir. Em 24 de junho, o dia seguinte ao da entrada do Sol em Câncer, diagnosticaram que ele tinha flebite, que é a inflamação de uma veia associada com um coágulo de sangue. Visto astrologicamente, Aquário, onde sua lua natal se encontra, está associado não somente com as pernas, mas com a combinação Leão-Aquário de coração e circulação. A flebite da perna esquerda foi confirmada em julho, quando o Sol, tendo passado pela oposição ao seu Sol natal, avançou para opor-se à sua Lua. Em agosto, ele foi forçado pela pressão popular e de todo o governo a demitir-se numa quinta-feira, dia 8, quando o Sol estava chegando ao ponto máximo da oposição à sua Lua natal e a Lua em Áries estava em quadratura com seu Sol natal. Algumas semanas mais tarde, quando o Sol estava prestes a entrar em órbita da quadratura com seu Sol natal e Saturno também estava em oposição exata ao seu Sol, ele foi hospitalizado para tratamento. Deixou o hospital no princípio de outubro, mas tornou a ser internado no dia 23, quando o Sol estava a ponto de entrar em Escorpião, o signo do cirurgião, que está em quadratura com sua Lua. No dia 29 daquele mês, quando a Lua estava novamente em Áries e em quadratura com seu Sol, ele sofreu um severo choque vascular pós-operatório que colocou sua vida na balança. Sobreviveu e deixou o hospital no dia 14 de novembro, quando ambos, Sol e Lua, estavam em Escorpião e Saturno começava a afastar-se do ponto de oposição ao seu Sol. Pelo que foi dito, poder-se-á ver como os períodos de grande tensão no macrocosmo podem causar pressão primeiro sobre o corpo sutil,
através da sua ressonância simpática, na falta de uma expressão melhor, e em seguida sobre o veículo carnal, que manifestará a desarmonia fisicamente nas zonas zodiacais correlatas do corpo. O remédio está na ação preventiva ideal exercida no nível psicológico, de modo que a tensão não seja transmitida para o corpo. Isto, porém, requer uma grande dose de autoconhecimento e de disciplina pessoal, que poucos indivíduos possuem. Para a maioria das pessoas, a cura está no tratamento dos sintomas e não das causas, para o qual a medicina moderna fornece um conjunto de soluções cirúrgicas e químicas relativamente primitivas. A medicina antiga, com sua aceitação do corpo sutil, levou em consideração os fatores planetários e diagnosticou as doenças de acordo com ambas as evidências, física e celeste, porque havia uma correspondência clara entre certas doenças e as aflições de princípios planetários. Embora os métodos antigos de tratamento talvez não pareçam científicos para os médicos cirurgiões modernos, eles tiveram como base um conjunto de leis sutis extremamente preciso. Por exemplo, os remédios de ervas de Culpeper, no século XVII, estavam baseados em certas plantas e seu relacionamento com determinados signos e planetas. Assim, por exemplo, a planta chamada Alcaravia, associada à Virgem, auxiliava a digestão, enquanto que a Labassa, astrologicamente relacionada com peixes, fortalecia o fígado, órgão governado por Júpiter, que era o regente de peixes. Lavanda, uma erva de Gêmeos, era usada para dores de cabeça. E a persicária, uma planta aquariana, relacionava-se claramente com a oposição a um sol aflito. Todos esses remédios eram usados em relação com o horóscopo natal do paciente e a situação dos corpos celestes no momento, que era altamente relevante, conforme o exemplo de Nixon ilustra tão bem. As perturbações psicológicas diferem das doenças físicas, porque estão instaladas num mundo diferente. No sentido rigoroso da expressão, elas são distúrbios do ser sutil, muito embora existam os efeitos físicos indiretos e sintomas resultantes que podem ser encontrados no corpo, como o desequilíbrio químico do cérebro ou a incapacidade de movimentar-se. Aqui devemos distinguir entre causa e efeito. Astrologicamente, as perturbações mentais podem ser classificadas por signos ou planetas. Por exemplo, um Saturno afligido dará origem à tendência para uma depressão extrema, enquanto que um Marte exageradamente ativo criará uma condição maníaco-agressiva. Um Mercúrio muito mal colocado encorajará a confusão neurótica, enquanto que uma Vênus que parece estar recebendo aspectos extremamente favoráveis poderia ser responsável por excessiva promiscuidade, ninfomania e suas doenças venéreas subsequentes. Daí o nome, Venério de Vênus, assim como também venoso. A Lua em Leão, porém, inapropriadamente colocada e recebendo maus aspectos, pode conduzir à megalomania. E Urano, particularmente afligido, pode criar o tipo de loucura associada ao gênio criativo. Ambos os signos duplos, Gêmeos e Peixes, estão particularmente sujeitos à esquizofrenia. O mesmo se dá com Libra. Esta condição é frequentemente precipitada por uma lua sem qualquer conexão, que não forma aspectos com nenhum dos outros corpos celestes. Na verdade, qualquer planeta ou luminar carente de aspectos pode sofrer o problema de isolamento, em seu dom consequente, a objetividade, ou sua maldição, que é o envolvimento negativo. O caso clássico é o da pessoa que tem a lua em Câncer na 12ª casa e sem qualquer aspecto, e que se refugia no seu mundo privado de criações egocêntricas e vive uma fantasia onde ela é o pivô central ao redor de tudo, ao redor do qual tudo orbita. É por isso que os antigos davam o nome de lunatismo a esta forma de doença. Finalizando, examinemos as injúrias aparentemente lançadas de fora do organismo físico e psicológico. Primeiro, não há coisa tal como um acidente. Todos os eventos são exatamente o que são, porque desde o começo do tempo,
o universo tem se expandido sob o governo de leis. Assim, em analogia, se atiramos uma pedra num lago, seu caminho de voo obedecerá à interação das leis da gravidade, pressão do ar e umidade, vento sobre o peso, massa e forma da pedra. Isso significa que ela pode atingir somente um ponto pré-determinado. Quando rompe a superfície da água, a pedra então estará sob o governo de outro conjunto de leis que governarão seu afundamento num determinado ponto do leito do lago. Os efeitos de um tal evento sobre a vida do lago, até mesmo sobre sua bactéria mais microscópica e sobre seu limo mais fino, serão igualmente precisos conforme tudo se assenta e volta, mas não completamente, ao equilíbrio anterior. O mesmo acontece com as intrusões providenciais, ou ditas acidentais, que ocorrem em nossa vida. O movimento do universo impele todas as coisas para a mudança contínua. E assim os acontecimentos se verificam, mas sob leis muito exatas e com grande precisão. Isto acontece porque na ponta mais inferior da existência há muitas leis mais para controlar o nível de seres subdesenvolvidos, caso cometam erros extremos e sejam destruídos. Isto não significa que não exista livre-arbítrio. Este privilégio, porém, pertence à área da consciência interior e não aos eventos externos. Tudo o que acontece no mundo exterior está mais ou menos determinado, como o caminho da pedra que cai. Até mesmo os chamados grandes momentos da história, quando decisões importantíssimas são tomadas, são efeitos e resultados de leis cósmicas. Nenhum governo ou indivíduo comanda. Eles simplesmente reagem ao fluxo e refluxo das marés celestes que instigam os eventos mundanos que contêm a elevação e a queda dos povos, o desenvolvimento ou decadência das sociedades e a formação e dissolução de famílias profundamente enredadas no meio de um drama nacional, mundial e cósmico. Assim sendo, se um acidente ocorre, não é ao acaso, mas é o resultado do grande evento gerando um evento menor para coincidir com outro pequeno acontecimento ocorrendo num determinado ponto no tempo. Assim, dois sistemas econômicos mundiais se opõem, nações se defrontam, exércitos lutam, dois soldados se encontram e um deles morre. No caso do desenvolvimento ou degeneração individual, o caso é diferente. Aqui existe a ação do livre-arbítrio, ou o trabalho de algum princípio mais alto. No caso do desenvolvimento ou degeneração individual, o caso é diferente, porque aí existe a ação do livre-arbítrio ou o trabalho de algum princípio mais alto. Um homem é ferido num acidente de automóvel. Talvez seu Urano em Virgem esteja sofrendo uma quadratura enviada por Mercúrio. Outro homem no mesmo veículo não sofre qualquer ferimento. Seu Sol em Gêmeos talvez esteja em conjunção com Mercúrio. Por quê? Porque para a maioria, esta é uma situação na qual ambos sairiam feridos. A razão de uma situação diferente para pessoas diferentes é porque fatores do destino, tais como recompensa, punição, oportunidade e prova, entram em atividade, e é assim que os mundos superiores operam. Digo que esta seria uma situação fatal para a maioria, porque há indivíduos que podem atravessar incólumes os mais pavorosos eventos. Estas são pessoas que estão operando sob as leis do espírito e do destino. Tais exemplos são encontrados nos santos, que caminham através de áreas dominadas por pestes ou guerras e são protegidos. Obviamente, pessoas como estas são muito raras. Mas existem. A maioria de nós está sob o controle de leis fatais ou planetárias. Portanto, se contrairmos uma infecção por contato externo ou se sofrermos ferimentos numa qualquer situação, isto não seria um acidente, mas o resultado do nosso caminho através da vida que nos pode levar a um certo lugar e num certo momento, com uma determinada suscetibilidade para esta doença ou propensão para aquele acidente. A prova é que, frequentemente, há outros que também estavam presentes e que foram mais agudamente infectados ou sofreram ferimentos igualmente piores.
Isto indica o fato fundamental que a maior parte da vida é um desenrolar inevitável, e consequentemente inevitável se nada é feito para superar a fixidez intermitente que governa nossas vidas. Como disse um mestre espiritual, abre aspas, você não percebe como todos os seus hábitos físicos e atitudes mentais rígidas o aprisionam mecanicamente numa configuração natal? Como pode ser de outro modo se uma pessoa não reconhece exatamente até que ponto está adormecida psicológica e espiritualmente? Fecha aspas. Isto faz surgir mais uma vez a questão do livre-arbítrio e a capacidade para mudar o destino, e desse modo evitar doenças ou acidentes, e talvez até mesmo a morte. Contudo, antes de que essa habilidade possa ser alcançada, é preciso muito autoconhecimento. Na astrologia cabalística, isto começa quando estudamos primeiramente o nosso mapa e relacionamos nosso autoconhecimento com eventos externos e internos. Este exercício é a arte da eleição, que é o primeiro estágio da escolha. Todavia, porque o universo está fundamentado na justiça divina e na compaixão, há momentos predestinados nos quais os seres de consciência espiritual mais obscura podem exercer o direito de escolha. Estes momentos geralmente ocorrem em crises fatais, de modo que jamais é negado a pessoa alguma o privilégio do livre-arbítrio.